Ok, nossa aula já está sendo gravada e vocês me informam se vocês vão acompanhar as informações que vão estar aparecendo na minha tela. Eu vou compartilhar minha tela. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão visualizando o PDF, pessoal? Sim, tio. Então tá, então vocês podem acompanhar a leitura. Ao longo de todos esses anos, os primeiros grupos humanos que ocuparam a Amazônia foram se multiplicando, transformando a natureza e se transformando também. Com o tempo, tornaram-se numerosos e diversos. Hoje, muitos grupos que estavam aqui há milhares de anos antes da chegada dos colonizadores europeus nem existem mais. Por que isso aconteceu? Onde estão os indígenas que ocupavam a floresta, as margens dos rios? Como eles conseguem sobreviver hoje sem serem nômades? Tudo de que eles precisam é encontrado dentro das áreas que hoje estão demarcadas. Essa história vem de longe e vale a pena ser lembrada. Olhando à nossa volta, fica difícil acreditar que há pouco mais de 500 anos eles eram os únicos habitantes da atual Amazônia Legal, e que eram tantos. No Brasil inteiro, havia entre 2 e 4 milhões de indígenas antes dos europeus chegarem por aqui. Então, por que a população dos povos indígenas, em vez de aumentar, diminuiu e, em muitos casos, desapareceu? Bom, pessoal, na história mesmo, nas aulas de história, vocês já devem ter visto a resposta para estas perguntas. Então, antes da gente continuar a leitura, eu queria que vocês falassem do entendimento de vocês. Por que vocês acham que os povos indígenas eles estão cada vez diminuindo mais e principalmente porque havia tantos indígenas antes dos europeus e esse número diminuiu? Quem pode me responder? Hein, Duda? Tio, eu acho que pelo fato dos europeus terem tomado realmente conta daqui, né? Terem simplesmente praticamente tirado eles daqui, entendeu? Terem tomado conta desse território. Mas aí o que aconteceu com esses 2 a 4 milhões de índios? Foram embora? Eles, tipo, na época que os portugueses chegaram, os indígenas eles eram bem numerosos, só que aí com o tempo, tipo, ou eles foram sendo mortos, ou tipo, eles viravam escravos, e tem até relatos, assim, de que alguns deles até tinham suicídio depois de, tipo, eles serem escravizados e tal. Não seria essa a resposta? Isso, muito bem, Duda. Muitos foram mortos, né? E a escravidão dos indígenas também foi um elemento que foi eliminando cada vez mais. Beleza, vamos continuar a leitura. Muito bem. Mas, Oi. tio, mas por que alguns deles eles cometeram suicídio? Porque, assim, a primeira forma de trabalho que foi adotada, a primeira forma de trabalho compulsória que a gente chama, que diz que é o. Peraí, tem gente querendo entrar aqui na sala. Ok. Deixa eu voltar para mim aqui para explicar essa parte. A primeira forma de trabalho compulsória, ou seja, um trabalho forçado, usada no Brasil, foi o trabalho do índio, o trabalho indígena. E então ele foi tirado daquela vida como ele conhecia, né? Ele tinha uma vida na natureza, ele tinha uma vida que ele era feliz vivendo essa vida. E aí, com a chegada dos portugueses e com o início da escravização desse índio, ele foi tirado da rotina dele. Já pensou? Tu viver de uma forma, tu é feliz daquela forma, e aí você
acaba sendo obrigado a trabalhar forçadamente, sofrer castigos físicos. Muitas vezes eles eram afastados dos seus parentes, né, dos seus filhos, da sua família. Então isso foi fazendo com que vamos dizer assim, ele te perdesse o sentido da vida. Porque quando você não é feliz, muitas pessoas não veem sentido em viver. Entendeu? Agora eu entendi, entendi. Pois é. É a mesma situação dos povos africanos, que muitas pessoas que foram escravizadas acabaram tirando sua própria vida, porque eram pessoas tristes, sem motivo para viver. É, o dinossauro, filho. Uhum. Vamos lá, vamos continuar. Quem foi que chegou agora na nossa aula? Ana Clara? É, o dinossauro. É. Dá bom dia aqui, ó. Mostra o dinossauro. O dinossauro dela. Linda! É. Dá bom dia, filha. Fala bom dia. É. Dá tchau. Tchau, tá com soluço. Dá tchau. Tchau! Tchau, beijo. Manda beijo. Dinossauro, dinossauro. É, vai brincar, tá? Papai tá dando aula. Vai lá brincar. Vamos voltar para a leitura, pessoal. Vamos lá. E os indígenas hoje? Segundo o Instituto Socioambiental, o ISA, hoje, em todo o Brasil, os indígenas são quase 900 mil pessoas, sendo que cerca de 600 mil estão vivendo em áreas rurais e quase 300 mil espalhados pelas cidades. No mundo todo, são 5 mil povos indígenas, agrupando 350 milhões de pessoas. Há 40 anos no Brasil, eles não chegavam a 100 mil pessoas, e vários estudiosos acreditavam que os grupos brasileiros seriam extintos. A população indígena e remanescente, junto com muitos movimentos sociais, órgãos públicos e estudiosos, tem travado uma luta constante em defesa de sua cultura e isso tem dado resultado. Muitas pessoas hoje, ao contrário do que ocorria há algumas décadas, lutam pela defesa de sua identidade indígena, e isso se tornou uma questão nacional. Mesmo assim, ainda há muito a se fazer para se manter vivas essas populações e sua cultura. Entre os mais de 230 povos indígenas que vivem em território brasileiro, 7 têm menos de 40 pessoas, ou seja, correm ainda o risco de desaparecer. No Brasil, a maioria dos indígenas, cerca de 500 mil pessoas, organizadas em quase 180 grupos, está na Amazônia Legal, e isso revela o tamanho da responsabilidade de todos nós, especialmente de quem governa o país e os estados da região, na preservação da vida e da cultura dos povos indígenas brasileiros. Antes dos portugueses chegarem aqui, os indígenas eram mesmo muito mais numerosos. Mas para descobrir o que houve com os vários povos que aqui viviam, teremos de voltar um pouco no tempo. Primeiro vamos falar de quem chegou primeiro. Milhares de indígenas, organizados em centenas de grupos, falando centenas de dialetos, ocuparam áreas que hoje chamamos de Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, Acre, Maranhão ou Mato Grosso, ou seja, os estados que formam a Amazônia Legal. Muito tempo depois, por volta do ano 1500, chegaram os europeus. Os indígenas que ocupavam essa região se organizavam em grupos que viviam em terra firme ou nas várzeas. Eles já conheciam a agricultura e plantavam parte de seus alimentos, principalmente a mandioca, além de ainda continuarem retirando da mata a maior parte do que precisavam para viver. Bom, pessoal, os indígenas que viviam
no Brasil e também, é claro, na região da Amazônia, na época da chegada dos europeus, eram índios que viviam em contato direto com a natureza. Eles não conheciam nenhuma forma de tecnologia e eles sobreviviam do que eles extraíam da natureza. Pessoal, rapidinho aqui, eu já volto, tá? Vamos lá, continuando. O- Muito tempo depois, não, isso aqui a gente já viu, né? Os povos que viviam em terra firme eram menores, organizados em grupos de aproximadamente 100 pessoas. Já os que viviam nas várzeas, ou seja, nas margens dos rios, eram mais numerosos. Como a ocupação colonial ocorreu a partir dos rios, os indígenas foram os primeiros a ser escravizados e muitas vezes extintos. Assim, em menos de 200 anos, foram dizimados grandes grupos indígenas da Amazônia, como os tupinambás, os aruães, os tapajós e os omagos. Mais uma vez, vamos descobrindo que a história da Amazônia Legal é bem mais antiga do que parece. Quem nasce ou mora nessa região vê a presença indígena em tudo que faz. Come, veste, canta, dança, brinca, joga, fala e escuta. Isso porque essa presença é parte da nossa origem, da nossa vida, do que somos. Vou voltar aqui com vocês, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre esse processo que levou à praticamente dizimação, ou seja, à morte e ao, vamos dizer assim, a eliminação das tribos indígenas, da maioria, porque ainda há, mas a maioria dos indígenas foi mortos com a chegada dos portugueses. A Duda falou, né, que muitos foram mortos pelos portugueses, mas vamos explicar uma coisa. A maioria não foi morta por guerra. Não foi morta assim de uma maneira do português chegar, dar um tiro e matar o indígena. Não. Na verdade, o Fábio Mateus chegando aí, deixa eu só ajeitar a frequência dele. Na verdade, a maioria dos indígenas morreu de doença. Vocês sabiam disso? Sabia isso, Ed? Sabia, tio. É, né? Porque os indígenas, eles não tinham o organismo como os portugueses, né? Os portugueses, quando chegaram, trouxeram muitas doenças que, para os indígenas, foi letal. Às vezes, para o português, para o europeu, era algo simples. Ele poderia, né, ter uma gripe, alguma coisa assim. Mas para o índio, aquilo era decisivo, porque o organismo dele não tinha anticorpos. Então ele não tinha como se proteger daquelas doenças. E isso acabou dizimando. Disenteria, varíola, a própria gripe foram doenças que o índio ele não conhecia. O corpo dele não estava preparado para combater esses, esses vírus e essas bactérias. Então a maioria das mortes ocorreu realmente por causa dessas doenças que vieram com os europeus, com os portugueses. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a cultura indígena. Antes da gente fazer a leitura, eu já queria que vocês me antecipassem do conhecimento de vocês. Eu quero que todo mundo fale alguma coisa aí, quero ouvir vocês, tá? Me falem que elementos da cultura indígena vocês acreditam que vocês ainda usam, que vocês
veem na nossa sociedade, porque a gente vive na região amazônica. Então, a cultura indígena é um traço muito forte ainda hoje. Então, eu queria ouvir de vocês. Que elementos Seria a vocês... rede, tio. Oi? A rede. A rede de dormir? Uhum. Sim, a rede foi uma invenção, vamos dizer assim, uma invenção do índio. Quando o português chegou, ele viu a rede, mas ele não conhecia esse tipo de forma de você dormir. Ele conhecia a cama. E a rede é um elemento indígena. Professor, Fala, Fábio. professor, o açaí também conta? O açaí também. O açaí, que é uma fruta da nossa região e que o índio foi o primeiro a aprender a utilizar ela para se alimentar. É uma grande fonte de energia. Isso aí. Quem mais? Em Duda? Ana Clara, Bruna, o Gabriel, o Lucas. Vamos lá, galera, vamos participar. O hábito de dormir à tarde e a farinha? A farinha, com certeza, né? A farinha, não só a farinha, mas todos os elementos que são derivados da mandioca são alimentos da cultura indígena. Dormir de tarde, eu acredito que sim. Eu nunca pesquisei sobre isso, mas eu acho que é também. Porque diziam que, tipo, os portugueses não tinham esse hábito de dormir à tarde. Aí, tanto é que eles até consideravam os índios preguiçosos porque eles dormiam à tarde. E isso com certeza faz todo sentido. Realmente. Quem mais? Hein, Gabriel? Lucas? Vamos lá. Professor, eu lembrei de mais um, a maniçoba. A maniçoba também, né? Muitos dos alimentos típicos da nossa região foram herdados da cultura indígena. Muito bem, a maniçoba também. Vamos ver, vamos pensar mais um pouco. Os próprios traços étnicos do paraense, né? Muitos paraenses têm ainda, A língua indígena também prevalece também. sim, a língua indígena. O nome das tribos indígenas em Belém, por exemplo, muitas ruas e avenidas têm o nome de tribos. Mundurucus, né? Entre outros nomes. Muito bem, vamos lá. Vamos voltar para nossa leitura. Vocês não estão vendo a minha câmera. Peraí, eu tenho que compartilhar. Desde que chegaram ao Brasil, os colonizadores europeus promoveram ataques contínuos contra indígenas, com a finalidade de prendê-los e vendê-los como escravos. Havia até gente especializada em capturá-los, dizendo que eram caçadores de indígenas. Para justificar esses crimes, os colonizadores diziam que estavam fazendo uma guerra justa, ou que estavam salvando indígenas que estavam em guerra com outros indígenas. A guerra justa era autorizada pelo rei e pela Igreja Católica, quando os indígenas não aceitavam ser escravizados e trabalhar para os colonizadores. Entre os indígenas também ocorriam lutas, ocorriam lutas e disputas, às vezes por uma fonte de água, de alimento ou uma moradia, ou até mesmo pela defesa de valores culturais. Afinal, até mesmo entre eles existiam diferenças culturais. Esses combates ocorriam sobretudo por uma questão de sobrevivência. Bom, pessoal, antes de continuar a leitura, vou voltar aqui para minha câmera, que eu quero que a gente realize um trabalho para a semana que vem, tá? Então, quem quiser anotar logo, pode anotar. Mas daqui a pouco
eu vou colocar no portal. Vocês já repararam que tem um trabalho de história no portal? Todo mundo já viu? Hein, Qual galera? da página 37? É, Ah, sim. já, né? Vocês estão acompanhando o portal, tem que ficar de olho lá, né? Porque a qualquer momento ele pode ser alimentado com atividades. Tio, Oi. eu não sei mais se é só comigo, mas o meu portal ele não cai notificação. Não sei o que é. Não. O meu, Mas ele o também não dá portal, notificação. ele dá algumas notificações, entendeu? O certo é a gente entrar na plataforma, porque é bem difícil de dar notificação mesmo. Eu entro mais pelo notebook, sendo que, tipo, antes caía a notificação, mas depois de um tempo que eu percebi, né, que ontem a professora Betânia falou, aí não tá caindo, eu não sei por quê, não sei o que é. Olha, eu vou fazer assim, eu vou postar sempre que eu postar no grupo do WhatsApp, sempre que tiver um trabalho novo, tá? Para vocês ficarem Tá bom, tio. notificados. Vou fazer isso então, já que vocês estão com esse problema, então eu vou avisar. Vou até reforçar esse último trabalho agora, dessa semana, para entregar semana que vem, tá? Tá. Bom, pessoal, o trabalho vai ser o seguinte: vocês vão realizar uma pesquisa na internet. Realize uma pesquisa sobre as tribos indígenas da Amazônia. Não precisa ser da Amazônia, das tribos indígenas, diante da chegada dos portugueses. Vocês vão falar um pouquinho sobre a cultura deles, né? Sobre. Precisa escrever, tio? Você vai escrever e vai colocar a resposta lá no portal. Vai ter um espaço para você redigir sua resposta. Se você escrever no Word, digitar em outro lugar, você pode só copiar e colar a resposta lá, entendeu? Uhum. Em seguida, após a pesquisa, né, você vai colocar um resumo com as suas palavras da pesquisa e comentar sobre os elementos que permanecem até hoje na nossa sociedade. Quais elementos indígenas permanecem até hoje? Aí você vai falar aquilo que vocês comentaram agora, que a Sete falou, que a Bruna, o Fábio e o Matheus comentaram aí, né, sobre a rede, alimentos, bebidas, vários elementos que faziam parte já da cultura do índio e que fazem parte da nossa cultura até hoje, tá? Mas vocês vão ler o comando direitinho e aí vocês vão se preparar para fazer, para entregar na próxima sexta-feira na nossa aula. Pode ser? Pode, tio. Já é um Beleza. trabalho avaliativo, vai valer 2 pontos, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula eu vou receber o trabalho, né? Vai ter um prazo lá, vocês vão poder enviar. A hora que vocês terminarem, vocês enviam antes do fim do prazo. E a gente vai também continuar a nossa leitura sobre esse nosso assunto das tribos da região Ei, amazônica. tio. Oi? Aquele trabalho que o senhor passou lá na plataforma sobre a página 30, vale um ponto aquilo É. para contar com esses dois agora, né? Não, aquele é de história. Esse é estudos Ah, é amazônicos. verdade. Tá? Tá. Aí o senhor vai passar mais trabalho pra gente poder ganhar mais um ponto no Vai. Instituto Amazônia? Sim, terão outros trabalhos também. Com certeza. Tá bom? Então, Tá bom. pessoal, tenham um bom fim de semana. A gente se vê segunda-feira, se Deus quiser, tá? Tchau. Tchau.